Retornando aos trabalhos, a pauta do dia 11 de novembro de 2020, 14 horas. Temos um pedido de sustentação no item 70, recorrente TNT Express, relator Cláudio. Solicitar o apoio para verificar a presença do patrono e pedir para ingressar na sala virtual, por favor. Presidente, aqui está que é vídeo gravado. É vídeo gravado? Sim. É verdade, esse é vídeo gravado. Então vamos fazer. E a doutora Laís, do próximo item, também do Cléucio, de Sul América, está presente? Sim, presidente, ela está na sala de espera. Vamos fazer da doutora Laís, depois a gente volta para esse da TNT. Ok, presidente, irei convocá-la. Obrigado. Itens 73 e 75 da pauta, doutora Laís, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Itens 73 e 75 da pauta, doutora Laís, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A patrona já foi convocada, presidente. Obrigado. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Vamos fazer o julgamento, então, do item 73. Os outros são repetitivos, né? Então, são processos idênticos, supostamente, né? Só se a senhora tem alguma observação diferente para fazer. Então, o relator vai fazer o relatório do 73, daí eu abro a palavra para sua sustentação. O item... Está travando, não estou lhe ouvindo. Se ela estiver nos ouvindo, de repente sai e volta. Às vezes é um problema na conexão. O meu travou aqui também. O que aconteceu? Ela saiu? Saiu. Cléucio, pelo que entendi do que eu li até agora, não seria melhor ler o de final 67? Primeiro? Eu acho que seria melhor, viu? Eu concordo, Gustavo, porque o 67, ele é base para o outro que é esse aqui, o 73, que é o 911. É porque as decisões são as mesmas, né? Ele tem até uma certa dependência. Mas como Mas é engraçado que ela não pediu, ela não pediu desse 67. 67? Final 67. Ah, o final. Tá, final 67 é o item 75. Ah, é porque tem um repetitivo e tem um que é autônomo, né? Tem um repetitivo no meio aí. A senhora vai falar sobre esse processo também, doutor? Sobre os três. Presidente, os senhores estão me ouvindo? Agora sim. Os três são o mesmo assunto. O final 2012-67, que é o item 75 da pauta, ele é o pedido de restituição. Os outros dois são os pedidos de compensação desse crédito, não o mesmo crédito. Então, o ideal é começar pelo 67 mesmo. Pelo de restituição, né? Tá. O da compensação vai ser mera consequência desse aqui? Vai. Vai. Isso. Então, vamos fazer o 67, né? O final 67, o item 75. Aí a patrona faz a sustentação. Bom, então vamos começar pelo 67. Só
colocar aqui no ponto. Engraçado que eu não tô com esse teu, não copiei esse processo. Só um segundinho, deixa eu colocar. Bem, Você não tinha colocado na pasta, prof? tinha. Ah, tinha. Tá certo. Não, é que eu tô procurando o item 67, é o final 67. É o mesmo contribuinte, Final é Sul América e TNT? Não, é Não. Sul América que nós vamos decidir agora. O TNT ficou como é gravado, é outro contribuinte. Nós pulamos ele. Posso Pode fazer o relatório. Bom, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 4ª turma da DRJ Rio de Janeiro, folhas 143 e 150, que indeferiu o pedido de restituição apresentado pela contribuinte. Em síntese, o caso versa sobre pedido de restituição transmitido pelo Perdecomp, final 6090, transmitido em 30/12 de 2003, por meio do qual a empresa pleiteou a restituição de crédito oriundo de pagamento indevido, ou a maior de CSLL, do período de apuração dezembro de 1998, no valor original de R$ 179.924. Despacho decisório indeferiu o pleito fundado nos seguintes argumentos. Aqui a essência do argumento é a seguinte: a partir das características do DAF, discriminado no Perdecomp, acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição. Diante da inexistência do crédito, indefiro o pedido de restituição. Agora, digo eu, cientificada do despacho decisório, em 9 de fevereiro de 2012, a interessada apresentou, em 12 de março de 2012, sua defesa, instruída com os documentos de folhas 6 a 114, com as seguintes alegações. As alegações da defesa, a doutora conhece, né? Eu vou apenas ressaltar o item C aqui do meu relatório, que eu acho que entra na essência do assunto. Como se verifica desse documento, o valor devido de estimativa de CSL no mês de dezembro era de 347.439, do qual 154.417 foi extinto mediante compensação com saldo negativo de períodos anteriores. E 193.022 encontrava-se com sua exigibilidade suspensa por depósito judicial, realizado em valor superior, em conta vinculada ao mandato de segurança preventivo, número tal. Digo eu outra vez. A DRJ manteve o indeferimento do pedido, basicamente fundada em 2 argumentos. Item 1, falta de comprovação contábil das informações constantes da DIPJ retificadora. Item 2, as informações da DCTF retificadora confirmaram as informações da DIPJ original, resultando na inexistência de crédito. Para melhor compreensão, segue um resumo detalhado dos argumentos da DRJ. Tem A. Consultando-se os sistemas da Receita Federal, constatou-se que para o ano calendário de 1998, a recorrente apresentou 3 DIPJs em 29/10 de 99, 27/11 de 2003 e 30/12 de 2003, sendo esta última data a mesma da transmissão da Perdecomp. Ao comparar os dados da primeira declaração com os da última, verificou-se que o pagamento indevido decorreu de substancial alteração na base de cálculo da CSL, que passou de 4.180.111 para 1.930.221. Aduz ainda a DRJ, mesmo que a alteração da DIPJ fosse procedente, a manifestação de inconformidade veio desacompanhada de informações contábeis que justificassem as retificações. No ponto, esclareceu a decisão recorrida. Vou ler somente a parte aqui grifada.
cópias autenticadas dos referidos livros, instruídos com os correspondentes documentos comprobatórios que demonstrassem o suposto equívoco cometido na apuração da base de cálculo em foco, era o que deveria ter sido comprovado. Além disso, prossegue a DRJ argumentando que não havia demonstração do direito ao crédito utilizado, ainda que se tratasse de compensação sem processo, efetuada na própria contabilidade. Argumentou também que os valores recolhidos em favor da União e que foram convertidos em renda com trânsito em julgado do mandado de segurança número tal, tratam de outra empresa impetrante e não constituiria prova suficiente favorável ao argumento da recorrente. Ainda sobre o primeiro ponto, conclui a DRJ que não havia prova suficiente para a comprovação da alteração da base de cálculo da CSL. Com relação ao segundo fundamento, esclareceu a DRJ que a recorrente apresentou a primeira DCTF em 24 de fevereiro de 99. A DCTF retificadora, por sua vez, foi entregue em 6 de julho de 2004, portanto, depois da transmissão do PERDECOMP, que constituiu o objeto dos presentes autos. Comparando os documentos, a DRJ demonstrou o seguinte: dessa forma, posteriormente à entrega da DIPJ retificadora e da transmissão do pedido de restituição de que se trata, onde pleiteia como indébito o recolhimento efetuado a título de estimativa de CSL de dezembro de 98, do valor de R$ 179.924, a interessada apresentou DCTF retificadora, na qual declara os valores constantes da DIPJ original. Com essa declaração, a interessada confirma, confessa, que o valor da estimativa de CSL de dezembro de 98 era de R$ 752.420, e que, na composição desse valor, o recolhimento de R$ 179.924 era realmente devido, demonstrando ela própria a improcedência do seu pleito. Diante do exposto, concluiu pelo indeferimento do pedido de restituição. Inconformada, a empresa interpôs recurso voluntário, sustentando em síntese o seguinte: item A. A DIPJ retificadora tem a mesma natureza da original, sendo dispensável a juntada de demonstrações contábeis, e com o decurso de mais de 9 anos sem manifestação da Fazenda, a retificação deveria ser aceita. Nesse sentido, caso houvesse dúvidas sobre as informações contábeis da empresa, retratadas na DIPJ retificadora, caberia à DRJ converter o julgamento em diligência para esclarecer tais dúvidas. Seja como for, esclarece que a retificação da DIPJ foi motivada pelo trânsito em julgado do mandado de segurança, número tal, em que foi concedida a ordem, assegurando à empresa o seguinte, e aqui eu reproduzo o dispositivo da decisão do mandado de segurança. Item D, com relação ao valor de R$ 154.417 de estimativa de CSL de dezembro de 98, paga mediante compensação com saldos negativos de anos anteriores, tal valor decorreu de cisão parcial em 1995 da empresa Companhia de Seguros Sul-Americana Industrial, SAI, cujo valor foi vertido para o patrimônio da recorrente e outra parcela para a empresa BSG, Administradora de Bens e Direitos S.A. Acrescenta que, por se tratar de fatos ocorridos há mais de 20 anos, precisaria realizar pesquisas mais profundas em sua própria contabilidade, na de terceiros, e que não houve tempo hábil para tanto no prazo para a interposição do recurso voluntário. Informou que, assim que fosse possível, traria a documentação comprobatória. Sobre a suspensão da exigibilidade da CSL por depósito judicial no mandado de segurança número tal, afirma que o valor de R$ 193.022 foi convertido em renda da União, após a denegação da segurança e o respectivo trânsito em julgado. Em relação à DCTF retificadora, reconhece o erro cometido ao declarar outra vez como estimativa de CSL de dezembro de 98 o valor de R$ 752.420, quando o valor correto seria o constante da DIPJ retificadora, ou seja, R$ 179.924. Conclui que, apesar desse erro, o que determina a apuração da CSL é a DIPJ, e o que gerou o indébito estava devidamente comprovado nos autos, isto é,
o trânsito em julgado de decisão favorável à recorrente. Finaliza postulando o provimento do recurso voluntário e a reforma do ARPOR no recorrido, com o consequente reconhecimento do direito creditório e da compensação declarada. O processo foi distribuído para a minha relatoria a pedido deste relator, pois a decisão deste feito influenciaria necessariamente na solução do processo administrativo de final 11, do interesse da mesma empresa, distribuído para a minha relatoria por sorteio anteriormente. É o relatório. Ok. Vamos fazer abrir a palavra para a patrona sustentar. Só tem até 15 minutos, doutora. Tá ótimo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa sessão. O relator resumiu muito bem, inclusive todos os argumentos prestados no nosso recurso voluntário. Então, eu vou ser bem breve aqui. Como ele disse, trata-se de pedido de restituição de contribuição social relativo ao novembro de 1998, qual foi recolhido indevidamente. O Estado crédito se dá no valor de R$179 mil. Posteriormente, a recorrente apresentou 2 pedidos de compensação utilizando esse direito creditório, os quais também estão em pauta. Analisando esse pedido de restituição, a DI, enfim, deferiu o citado crédito, sob o argumento de que o seu pagamento havia sido utilizado para quitar o próprio débito declarado no período, ou seja, o próprio débito de contribuição social referente ao período de dezembro de 98, que com isso não haveria valor a restituir ou compensar. Sendo assim, nós apresentamos a nossa manifestação de inconformidade, alertando que a autoridade administrativa desconsiderou a DPJ apresentada em 30/10/2003, na qual constava o valor correto devido de contribuição social devido no período, ou seja, R$134 mil era o valor correto devido de contribuição nesse período. Desse valor, como também muito bem disse o relator, 134 foi extinto por compensações de saldos negativos anteriores, e 193 se referia a depósitos judiciais. Sendo assim, se mostrava indevido o recolhimento de R$179 mil efetuado pela recorrente. Apesar disso, a DPJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, sob os seguintes argumentos. Eu vou resumir muito bem aqui em 2 argumentos. Muito rapidamente em 2 argumentos. Ela disse que ainda que a DIPJ retificadora fosse aceita, não foram apresentados os documentos contábeis pertinentes. E alegou também que não foi comprovada a parcela de estimativas quitadas com saldos negativos de períodos anteriores, bem como a parcela depositada judicialmente. Com isso, de plano, eu gostaria de destacar que a DIPJ retificadora, como traduziu o relator, sintetizando nossos argumentos, eu gostaria de ressaltar novamente que ela tem a mesma natureza da DIPJ original, e que se passaram 9 anos da sua entrega sem que houvesse qualquer questionamento por parte da autoridade fiscal. Além disso, caso restassem dúvidas, tanto da DINF quanto da DRJ, o processo poderia ter sido convertido em diligência, na forma do artigo 29 do Decreto 70235. Apesar disso, a recorrente esclareceu, no seu recurso voluntário, que a retificação da DIPJ se deu em razão do trânsito em julgado do mandado de segurança 96006-60487, que teve decisão do TRF2 transitada em julgado, o que fez com que a base de cálculo da contribuição social do período fosse reduzida pela exclusão do valor de R$2.249.890, o que deu origem ao crédito pleiteado. Toda a documentação comprobatória do trânsito em julgado dessa ação foi anexada ao recurso voluntário. Além disso, no tocante à compensação com saldos negativos de períodos anteriores, essa parcela tem origem na cisão parcial da Companhia Sul-Americana, conversão de parcela cindida no patrimônio da recorrente. Para isso, nós anexamos, acho que mais ou menos um mês depois, não sei a data exata aqui, mas posso verificar, uma petição juntando aos autos protocolo de justificação da cisão, laudo de avaliação e as atas de assembleia, que comprovam essa cisão e que
comprovam também a crédito que foi cindido no patrimônio da recorrente. Ademais, nesse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção para o parecer normativo COSIT número 2 de 2018, que trata das estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, né? Esse parecer normativo de observância obrigatória pela Receita determina que essas estimativas não devem ser questionadas, que inclusive podem compor o saldo negativo no período a que se refere. E o parecer normativo na distinção se essas estimativas foram quitadas com parcela decorrente de cisão ou não. Quanto à parcela suspensa, objeto de destacar que essa parcela no valor de 193 mil foi convertida em renda da União em 2010. Os comprovantes e certidão narratória do processo judicial foram anexadas aos autos. E quanto à alegação de que a Brasil Veículo era a única autora da ação, isso não condiz com a realidade. A recorrente também foi a autora dessa ação. Inclusive, nós anexamos a inicial ao recurso voluntário, que comprova essa alegação. E esse fato poderia ser facilmente verificado em diligência, tanto ao site do Tribunal de Justiça, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, quanto por meio de intimação, a recorrente. Por último, no que diz respeito à alegação de que a DCTF não foi retificada, destacar que esse fato não invalida o direito creditório, até porque nós temos também o parecer normativo número 2 de 2015, que diz que a não retificação invalida o direito creditório desde que o crédito seja comprovado por outros meios, que é o caso, né, já que apresentamos toda a documentação pertinente aos autos. É isso, eu estou à disposição para sanar qualquer dúvida que as senhorias possam ter. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutor. Algum questionamento para a patrona? Então, vamos ao voto. Bem, presidente, eu estou admitindo o recurso, preenche todos os requisitos, é tempestivo, portanto, tomo conhecimento dele. Vamos às questões de mérito. Aqui tem 2. Eu desmembrei a análise do mérito em alguns itens, ou subitens. Primeiro subitem, 2.1, contexto geral da controvérsia. Conforme se observa do relatório, a empresa pretendeu a restituição do valor de R$ 179.924, porque, segundo alega, tal montante teria sido pago a mais a título de CSL no período de dezembro de 1998. O despacho decisório concluiu que esse valor não deveria ser restituído porque teria sido utilizado para pagamento de crédito tributário devido. A empresa contesta ao despacho decisório sob o argumento de que a estimativa de CSL de 12 de 98, no valor de R$ 347.439, foi quitada da seguinte forma: R$ 154.417 mediante compensação com saldo negativo de períodos anteriores. R$ 193.022 encontrava-se com sua exigibilidade suspensa por depósito judicial realizado em valor superior em conta vinculada ao mandado de segurança de final 606. A DRJ demonstra que a empresa entregou uma primeira DIPJ em 29 de outubro de 1999, na qual informa um débito de R$ 752.420 de CSL. Em 30 de 12 de 2003, depois de enviado o PERDECOMP, entrega a DIPJ retificadora em que informa uma nova apuração de CSL, no valor de R$ 347.439. Valor este que corresponde à soma de R$ 154.417 mais R$ 193.022. O primeiro valor, R$ 154.417, teria sido pago por meio do saldo negativo de períodos anteriores. O segundo montante, R$ 193.000, foi quitado mediante conversão de depósito judicial em renda da União. Assim, para dirimir a controvérsia, será necessário constatar-se nos autos justificativas e provas que demonstrem contabilmente e mediante documentação idônea que os pagamentos em questão tenham realmente sido efetuados. Item 2.2 da necessidade de comprovação do saldo negativo.
Conforme explicado, a recorrente informa que o valor de R$ 154.417 foi pago por meio de compensação de saldo negativo de anos anteriores. Alega a recorrente, no recurso voluntário, que esse crédito pertencia à empresa Companhia de Seguros Sul-América Industrial, SAI. Esta empresa foi cindida, de modo que parte de seu patrimônio foi transferido para a recorrente. Dentre o patrimônio transferido, computa-se o valor mencionado acima, a título de saldo negativo de CSE. Dessa forma, segundo alega, faria jus à utilização desse saldo negativo para quitar a CSL do período em questão, dezembro de 98. Para comprovar o que sustenta, junta os documentos de folhas 365 e 369, a que chama de documento 2. Analisando-se tal documentação, vê-se que se trata da declaração de rendimentos da empresa Companhia de Seguros Sul-América Industrial de 1995, informando um saldo negativo de R$ 152.772 de CSL. As folhas 369 consta cópia de uma DARF no valor de R$ 152.721, com código de receita ilegível, em nome da Companhia de Seguros Sul-América Industrial, referente a junho de 1995. A recorrente junta também protocolo de cisão e instrumento de re-ratificação do protocolo de cisão, tendo como empresa cindida a Companhia de Seguros Sul-América Industrial e beneficiárias de seus ativos, a hora recorrente, e a empresa BSG, Administradora de Bens e Direitos S.A. Encontram-se também no processo as atas das Assembleias Gerais de aprovação da cisão, tanto da recorrente, folhas 176 a 211, quanto da empresa BSG, folhas 212 a 215, ambas as atas datadas de 24/10/1995. Em que pese os mencionados protocolos e recolhimento de DARF no montante de R$ 152.721, tais documentos não constituem prova suficiente para confirmar o alegado crédito da recorrente pelas seguintes razões. Primeiramente, na ficha 29, linha 8, do mês de competência de dezembro de 99, consta o valor de R$ 154.417 a título de saldo negativo de períodos anteriores, o que a empresa atribui decorrer da transferência de crédito da empresa cindida para o seu patrimônio. Registre-se que os valores não são coincidentes. Na DARF de folhas 369, o valor recolhido é de R$ 152.721. E o valor de saldo negativo de anos anteriores é de R$ 154.417. Apesar da diferença poder corresponder à atualização do valor original em relação ao valor declarado na DIPJ, o que não é esclarecido pela recorrente, não há nenhum outro lançamento contábil que dê supedâneo ao alegado, tais como os livros diário e razão, tanto da empresa cindida quanto da beneficiária à hora recorrente, comprovando a transferência do patrimônio de uma para outra, inclusive o valor em questão. Ressalte-se que nos casos de cisão de empresa, conforme disciplina IN da Secretaria da Receita Federal, número 127, de 1998, que estava vigente à época dos fatos, é dever da empresa cindida entregar a DIPJ com a contabilização, dentre outros tributos do IRPJ e da CSL. E aqui eu transcrevo o artigo 4º da IN, que tem a seguinte redação. A DIPJ poderá ser entregue na unidade da Secretaria da Receita Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal da pessoa jurídica ou por meio da internet. Parágrafo único. Serão entregues exclusivamente na Secretaria da Receita Federal, com jurisdição sobre o domicílio fiscal da pessoa jurídica, a DIPJ, item 1, correspondente a encerramento de atividades, incorporação, fusão ou cisão. Artigo 5º. A DIPJ conterá informações sobre os seguintes impostos e contribuições devidos pela pessoa jurídica: imposto de renda de pessoa jurídica, IRPJ e CSE. Digo eu outra vez. Para a aferição adequada do suposto crédito da empresa, seria essencial que viessem aos autos os livros diário e razão da empresa cindida e da recorrente com a devida contabilização dos valores transferidos do patrimônio de uma empresa para outra. Além disso,
É exigência legal a entrega da DIPJ da empresa cindida, de modo que, comparando-se ambas as declarações, poder-se-ia estabelecer um juízo mais seguro de que o valor em questão é crédito da recorrente, oriundo da cisão e, além disso, não teria sido aproveitado em outras restituições ou compensações. Sobre este ponto específico, entendo que a prova dos autos não é capaz de comprovar essa parcela do crédito, de que a empresa se diz titular. Posso prosseguir, presidente, ou vamos discutir esse primeiro? Acho que eu todo o voto e depois a gente faz a discussão. Tá bem. Item 2.3, da necessidade de comprovação da conversão do depósito em renda. A segunda parcela, que comporia o pagamento da estimativa de dezembro de 1998, segundo alega a recorrente, adviria da conversão de R$ 193.022 a título de renda da União, que decorreria de depósito judicial realizado na forma do artigo 151.2 do CTN, em mandado de segurança impetrado pela contribuinte, que teve a ordem de segurança denegada com trânsito em julgado. Sobre este ponto, a recorrente junta a cópia da petição inicial do mandado de segurança, folhas 372 e 383, e cópia de certidão de objeto IP, folhas 384, expedida pela 2ª Vara Civil Federal do Rio de Janeiro. O documento atesta que, realmente, foi impetrado o mandado de segurança por Brasil Veículos, Companhia de Seguros e outros, e que a sentença denegatória da segurança transitou em julgado. Além disso, declara a certidão haver no processo, abre aspas, decisão que deferiu a transformação em pagamento definitivo, fecha aspas. Esta última informação sugere que houve, de fato, conversão do depósito em renda da fazenda, nos termos do artigo 156, inciso 6 do CTN. Conforme se percebe no texto da certidão mencionada, o mandado de segurança foi impetrado em litisconsórcio. Ocorre que da inicial juntada pela recorrente, especialmente no frontispício da petição, folhas 372, não consta o nome da recorrente. Isso leva a crer não existir correspondência entre a certidão do juízo e a petição de mandado de segurança juntada pela empresa interessada. Ainda que assim não fosse, registro que não há nos autos nenhuma prova do valor depositado para que se pudesse confrontar com os valores alegados pela recorrente e lançados na DIPJ. Entendo, com a devida vênia aos argumentos da recorrente, que não há prova suficiente para se reconhecer também essa parcela do suposto crédito, e era ônus seu trazer a documentação idônea para tanto. Nem se diga que a recorrente não foi alertada sobre essa necessidade pela DRJ, pois que constou da decisão a seguinte passagem. Ainda que a retificação efetuada pudesse ser procedente, seria necessária a comprovação, por meio de livros contábeis e fiscais, do erro em que incorrera a interessada, devendo ser anexados aos autos cópias autenticadas dos referidos livros, instruídos com os correspondentes documentos comprobatórios que demonstrassem o suposto equívoco cometido na apuração da base de cálculo em foco. Além disso, outros elementos que influenciaram também na apuração em foco necessitariam da correspondente comprovação, quais sejam: item 1, compensação efetuada com saldo negativo em períodos anteriores. Aqui é um trecho longo da decisão da DRJ, se for necessário, eu posso fazer mais alguma consideração, eu vou retornar para o texto do meu voto. Dessa forma, entendo que não há o que reparar na decisão da DRJ, pois, a despeito do tempo decorrido, é dever da recorrente trazer aos autos a prova do seu direito creditório, especialmente porque a transmissão da PERDECOMP suspende a exigibilidade de eventual crédito tributário, exatamente para que se possa analisar, de forma correta, o direito alegado pelo contribuinte. Assim, enquanto o processo não se encerrar, deve a empresa manter em boa guarda a documentação fiscal e contábil do seu interesse. Então, eu concluo, presidente, diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo-se integralmente a decisão da DRJ e, desde logo, já cumprimento a patrona pela sustentação oral que fez na defesa da sua cliente,
mas eu entendi que neste caso aqui tem uma deficiência probatória, que impede o reconhecimento desses pagamentos efetuados. Ok. Algum questionamento aí com relação à matéria? Só, Cleucio, você falou que não, na petição inicial não tinha o nome da contribuinte, mas tem. Na folha Você encontrou 372, aí? na folha Então, peraí, 372 então que deixa- você fala aí, tem o nome dela. Peraí, deixa eu ir lá no processo, porque Tá. então pode ter sido aqui um erro meu. É, Eu só não poder entendi que como é que a um patrona pagamento de explicitamente DARF falou. virou uma discussão de saldo negativo, de composição, de compensação. Não entendi essa sequência lógica aí de... Em tese, ela tinha um pagamento, seria maior, né? Ela alega que a composição que assim, esse pagamento se tornou indevido à medida que parte da estimativa foi paga com compensação de saldo negativo de período anterior e a outra parte com a conversão do depósito judicial. Presidente, me permite uma questão de ordem? Sim. Na verdade, o que deu origem ao saldo negativo foi a decisão transitada e julgada no TRF, que reduziu a base de cálculo da contribuição do mês de dezembro. A questão da estimativa de saldo negativo de períodos anteriores e do depósito é o que quitou a parcela que restou efetivamente devida no período, de 3.000. O restante excedente é o crédito. O que a senhora... o teor da ação era para reduzir base de cálculo, alíquota, o que era? Para reduzir a base de cálculo? Reduzir a base de cálculo da contribuição social do período. Eu tenho até anotado aqui exatamente o objeto da ação. Só um minuto, por favor. Enquanto a doutora procura, de fato, eu estou revendo aqui e consta o nome, eu vou fazer a retificação aqui no voto. Foi uma falha minha aqui, realmente consta, mas mesmo assim, o que me parece ser fundamental é ter a prova de que esses 193 mil foram recolhidos a título de depósito judicial. E o que a gente tem é uma certidão da Justiça que fala aqui com esse texto que dá para se entender que houve essa conversão, mas é só, a única coisa que tem. Nós não temos outro documento da empresa, né, referente a esses depósitos judiciais. Então, por isso que eu achei que a prova não estava suficiente. Mas, de fato, eu até peço desculpas aí, viu, doutora? Porque, de fato, eu vi aqui na inicial, consta o nome da companhia de seguro, a Sul América, né, Companhia Nacional de Seguros. Mas Eu vou retificar aqui no voto. A certidão que está aqui no recurso voluntário não fala nada, nem mesmo de conversão em diligência. Consta em renda. Desculpa. Ato falho, conversão em renda. Não, fala assim, aqui no item... Mas está julgado. Fala, Gustavo, assim, ó, e a decisão que deferiu a transformação em pagamento definitivo. Foi o trecho que eu li, que está no voto. Folha 596. E não tem nos autos o depósito feito, doutor? Não encontrei. Eu não sei se ela tá com a conexão bem ruim, a doutora Thaís. Está nos ouvindo, doutora? Agora, será que essa decisão judicial que determina a conversão em renda não seria uma prova? Porque é uma decisão judicial. Claro, eu acho que o ideal seria ter um comprovante desse depósito judicial. Chegasse a olhar o processo, Cleucio, pois é. Não, e não é só valor, tem litisconsórcio, a gente não sabe quem que depositou. Sim. Agora, gente, eu vou insistir. Eu tô muito doidão. Leiam para mim a certidão que está logo ao primeiro maço de documento depois do recurso voluntário. É bem, quase no final da certidão, tem isso que eu coloquei no voto, entre aspas, ó. Decisão que deferiu a transformação em pagamento definitivo. Não é um texto claro, mas sugere que seja uma conversão de depósito em renda.
Mas mesmo assim, não tem prova do depósito, aonde que nenhum está essa documento da certidão? empresa sobre esse depósito realizado. Aonde que está essa certidão que você está lendo, Cleo? Folha 384. Pois é, então nós temos 2 certidões dos autos. Só um pouquinho, deixa eu dar a palavra à doutora que caiu a conexão dela. Agora ela caiu de vez. Tá ruim a conexão dela. Vê se melhora agora. Tá ruim a sua conexão, né, doutora? Tá bem ruim. Tá, eu retornei. Eu não sei se houve algum equívoco, mas nos meus documentos anexos ao recurso voluntário constam o comprovante de conversão em renda, inclusive os extratos das contas zeradas. Mas tem em nome da própria empresa, Sul América? Sim. Ou é uma conta conjunta geral? Foi uma conta para cada empresa. Eu não sei se isso não foi anexado aos autos por algum equívoco, mas... Achei. Ô, Gustavo, tem 2 certidões, mas de processos distintos. Qual que é o processo que está valendo? Desculpa, doutor, eu te interrompi, porque a gente estava numa... Mas tem 2. E eu achei o depósito. Achei a guia de depósito. Sim, mas você achou o comprovante de depósito? Sim. Onde? Não, achei não. Falei bobagem. Tem um comprovante de depósito, as folhas 102, mas é no valor de 580 mil. É. Está no nome da empresa, é desse processo, mas é no valor de 580 mil, folha 102. Essa somatória de valores não estava fechando. Será que não é esse valor, mais o que ela pagou, menos o que a base nova que dá essa diferença pleiteada? Porque os valores aqui, 154 mais 193, né, não é? Eles não chegam a lugar nenhum, né? Assim, E tem mais coisa aqui, gente. A base, a contribuição a pagar era 152.722. Como é que ele chegou a saldo negativo em 95? Daí é um saldo negativo pequenininho. Não, 152 é o DARF pago. 152 é o saldo que vem lá da outra empresa cindida, né? Não. Eu estou olhando aqui a DIR PJ da empresa cindida. Mas não é saldo negativo, é pagamento a maior. Sim, mas isso não foi utilizado como forma de quitação do pagamento a maior para justificar a existência do pagamento a maior. Número de 98. Nós não estamos ouvindo direito, doutora. Está muito ruim a sua conexão. A pessoa pode já repetir, não dá para entender nada. Melhorou? Mas tenta de novo, vamos ver. Está muito ruim. Senhora, só uma sugestão, não sei se a senhora está acostumada com esse aplicativo, reduz o vídeo, a qualidade do vídeo aí, porque melhora normalmente a conexão. E nesses 3 pontinhos no canto da sua tela, nos 3 pontinhos, a senhora tem lá, gerenciar a qualidade de vídeo, põe para nível baixo. Eu desliguei o meu vídeo, será que melhorou? Não é isso, doutora. Não é desligar o vídeo, é que tem uma qualidade que é o que o presidente está falando. Isso, a senhora enxerga qualidade. No canto direito, aqui embaixo, nos 3 pontinhos, a senhora clica, daí tem depois do nome, gerenciar qualidade. Coloquei aqui embaixo. Isso, vamos ver se melhora. Pronto, então. Pode abrir a sua câmera aí para a gente ver se... Vamos ver. Gente, tem uma série de problemas aqui. O que ficou realmente devido de estimativa no período foi 347. Desses 347, 154 foi extinto por compensação de saldos negativos de períodos anteriores e 193 se refere à parcela do depósito. Mas o valor total informado inicialmente era 750, né? 750 e alguma coisa. Sim, aí houve a redução da base de cálculo da contribuição. Sim, tudo bem. Mas a diferença que vocês estão pleiteando é 179. Tem uma diferença perdida aí no meio que eu não alcanço. É 752.347
daria mais ou menos 350, vocês estão pedindo 193. Aí tem mais um valor aí que eu não... Tem um quadrinho... Essa conta não fecha, pelo menos não é explicada, eu não consigo compreender Tem um quadrinho na decisão da DRJ que ele faz um confronto da DPJ original com a DPJ retificadora. Isso está no meu memorial e está também no meu recurso voluntário. Ali você consegue ver com clareza o que aconteceu. A gente tem outros problemas. As certidões, tem duas certidões no processo, tá? Uma no processo de 96 e uma no processo de 97. É que são causas diferentes, Gustavo. Beleza. O problema é que nenhuma das duas certidões batem com as iniciais que foram juntadas ao processo. A última certidão, e acredito que foi com base nela que você fez o seu processo, Cléudio, traz realmente um mandado de segurança impetrado por Brasil, Veículos, CIA de Seguros. A inicial do mandado de segurança que está logo acima não tem Brasil, CIA de Seguros. Não tem essa empresa. E não tem numeração. Então, não sei nem se essa inicial se refere à certidão que está aqui embaixo. Outro sim, a certidão lá de cima não fala nada de depósito judicial, de conversão em renda. E também não traz essa empresa que está aqui embaixo. Eu simplesmente não consigo chegar a uma conclusão sobre se essas certidões se referem às iniciais que estão aqui e nem se tem vinculação com o processo que nós estamos discutindo. Cléo, se você que analisou essa base nova, informada, você conseguiu chegar a uma conclusão se ela está compatível com a decisão judicial? Não. Se tem uma redução de 4 milhões e 180 o processo judicial não traz esse esclarecimento. Esse é um argumento que a recorrente traz no seu voluntário. Que ela chega a essa nova base de cálculo em razão da discussão judicial que ela... Não, mas qual era a discussão? Por que... Era uma diferença de índices de correção monetária na época em que a lei da CSL entrou em vigor, lá em 95. Aí tinha uma questão de aplicação de correção para corrigir depreciação de bens do ativo da empresa. E era essa discussão que ela levou para a Justiça. E que, pelo jeito, teria ganhado essa discussão com o trânsito em julgado. Aí isso motivou o recálculo da base de cálculo, e aí ela chegou a esse valor de 347 mil. Mas ela não traz um comprovante de como é que... O que levou a essa redução da base? Não, só tem a cópia da decisão judicial que eu não consigo... Esse é o ponto essencial da discussão. Eu não consigo, com a decisão judicial, chegar a essa conclusão que a recorrente chegou. Porque os elementos do processo não tem um elemento contábil que me indique esta relação. Teria que ter trazido os elementos para demonstrar essa base. A redução da base. Mesmo que ela tenha direito, ela precisava demonstrar. Porque ele mudou uma base que era de 4 milhões e 100 para 1.900, tá? Presidente, eu acho que tem que dar um passo atrás. Eu não tenho prova nem de que essa sentença foi proferida em relação à empresa. As certidões estão aqui, não batem. A inicial do mandado de segurança está diferente das certidões. Na certidão pode estar o número do processo. Onde você está? As duas certidões, a certidão lá de baixo, que fala que houve conversão em renda do depósito, traz uma outra impetrante, que não a autora. É que essa é a outra causa. E a certidão lá de sim, e a certidão lá de cima não fala absolutamente nada sobre depósito. Não, porque aí não entra no depósito, aí é a questão da base de cálculo, né? A primeira decisão é em relação à base de cálculo, que é aquela discussão de índices de correção monetária lá de trás. A segunda decisão judicial, que é a do depósito de 193 mil, é uma outra discussão, que a recorrente impetrou um mandado de segurança em litisconsórcio com uma outra empresa, fez o depósito lá, perdeu a discussão e esse depósito teria sido convertido em renda. Então, são duas discussões, e bem diferentes. Me parece que... Não é isso, doutora? Mas em relação ao depósito judicial, eu continuo insistindo. A certidão não se refere ao processo que nós estamos vendo aqui embaixo. A certidão tem o número do processo, 97... Folha 384, Gustavo. Está até destacado o número do processo. Não, o número do processo está aqui, tudo bem, mas a inicial do mandado de segurança que ela traz em cima não traz essas partes, pelo menos não essa parte.
É porque há um monte de incorporação, são várias empresas do Grupo Sul América. E não tem E aí, a número. certidão narratória. Ok, mas não tem certidão número nessa inicial. A certidão, a inicial porque, não. Sim, é porque a inicial é muito antiga, era aquela numeraçãozinha no cantinho. Ok, não tem número, eu não tenho como saber se esse mandado de segurança que vocês afirmam que houve depósito se refere à certidão que está aqui embaixo. Até segunda ordem, mesmo que tenha havido sucessão e ela tenha mudado de nome, a inicial do mandado de segurança não consta nesse nome, consta Sul América. Se a ação tivesse sido proposta no nome de uma outra pessoa, ok, beleza. Mas a priori Sul América tem esse nome até hoje. Sim, só que são várias empresas do Grupo Sul América, inclusive a Brasil Veículo também faz parte. E todas elas foram litisconsórcio. Tá, mas a inicial do seu mandado de segurança não consta ela. Eu imagino que esse nome seja mais antigo. Na folha eu falei até pro 372, eu mostrei pro Clécio. A questão, gente, me parece aqui que, de qualquer sorte, tenha ou não a ação, essa base de cálculo a redução precisava ser comprovada. E esse é o fundamento para não reconhecer nada. Se ele não vê os autos da demonstração dessa base nova, não dá para dizer que a da IPJ foi apresentada depois do pedido de compensação. Foi na mesma data. Posterior, não é? Pelo que eu vi aqui, é posterior ao pedido de compensação, não é? É que teve, presidente, 3 DIPJs. 2 foram anteriores à Perdecomp. A última, que ela faz a retificação, é na mesma data. A de 1.930. A de outubro de 2003, ela é na mesma data da Perdecomp. A terceira retificação de DIPJ é na mesma data da Perdecomp. Mas, de fato, não há um elemento contábil que indique como que se chegou a essa nova base de cálculo, a partir da decisão judicial. Não, e a DCTF não tinha sido retificada, correto? Então, a partir do momento que a DCTF não foi retificada, teria que vir os elementos para apuração, para demonstrar. A própria doutora alegou aqui o parecer normativo que admite, de fato, a prova contrária, mas essa prova tinha que estar aqui. E sem ela, como é que a gente vai chegar à nova base? Ela é a confissão. Para elegi-la, precisaria da prova em contrário. E ela não existe, salvo, pelo menos, pelo que se depreende aí da discussão até agora, não é isso? Acho que podemos votar, né? Paulo. Eu acompanho o relator. Gustavo. Não, para mim o conjunto de prova aqui está completamente maluco. Eu também acompanho o relator. Ricardo. Eu converteria em diligência. Flávio. Com o relator, presidente. André. Acompanho o relator, presidente. Leão Branco. Seu nome. Fabiana. Eu pensei em Fabiana, segue a Fabiana mesmo. Eu devo estar com Alzheimer. Está precisando de uma pausa, presidente. Fabiana. Eu acompanho o relator. Eu também vou acompanhar o relator pelas conclusões aqui. Eu acho que o fundamento essencial é essa da falta de comprovação dos elementos de retificação da DCTF. Esse, para mim, só esse aqui já era suficiente para afastar toda a discussão. Então, nesse processo aqui, vai ficar por maioria vencido o conselheiro Ricardo, que converteria o processo de diligência. Eu vou anotar em relação aos outros. Isso aí praticamente reflete na negativa do outro, né? Sim, reflete. Ele vai refletir no processo de final 11. Porque o outro é reflexo do 11. O outro é reflexo do 11, né? Isso. Então é o 73. Ele vai refletir no item de pauta 73. Tá. Quer abrir aí só para dar uma olhada? Acho que, doutor, não sei se ela tem alguma consideração sobre esse processo. Se não reconhecer aqui, não tem lá, né?
Não, o 74 também é a mesma questão. Sim, é o reflexo desse aqui também, né? Sim, também, são duas compensações. Então, posso... Ricardo, só para você, nesses dois, aqui está sendo negado. O outro é a compensação desse. Então, lá você acha que concorda que a conclusão, negando nesse, lá tem que negar provimento, correto? Ou não, você eu entendo que os dois deveriam ir para a diligência, esperar, né, o resultado da apuração. Já são 3, né? Ok. Tá, então, o item 75 primeiro. Então é isso. No 73 vai ficar por maioria também. Aqui não é o caso, não vou votar pelas conclusões, porque aí é consequência lógica desse outro aqui. O Ricardo mantém a proposta de diligência para todos eles. Certo, doutor? Vai ficar negado provimento nos 3 recursos, né? Certo, obrigada. Obrigado, doutor. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau. Foram os 3, né, presidente, nesse caso. Sim. Então, voltemos para aquele... Oi? Não prova, cara. A certidão não prova. Pode ir, presidente, desculpa, era só para sentar para ele. Item 70, TNT Express tem uma sustentação gravada, vamos fazer esse e daí a gente volta para a nossa pauta normal aí. Faltou o processo da manhã ainda? Sobrou. Esses seus da Kelly, Ricardo, jogou um, jogou todos? Não, tem alguma diferença. Sacha, diferente, Sacha. Vamos lá, Cláudio, com o TNT? Faz o relatório, daí vou passar o vídeo, tá? Tá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão sexta turma da RJ. Ribeirão Preto, né? Essas siglas às vezes me confundem. Que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte. O relatório apresentado pela DRJ recorrida resume com precisão os fatos até então ocorridos, razão pela qual o adoto como parte do presente relatório. Trata-se o presente processo da DECOMP com demonstrativo de crédito final 5194, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar o débito de IRPJ, código 5993, lucro real, estimativa mensal, referente ao mês de dezembro de 2003, no valor de R$ 180.100. Principal no valor de 164, mais juros na importância de 15.895. Indicando como crédito utilizado o saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2003, ano calendário de 2002, no valor de 136.326. Por meio do despacho decisório eletrônico, número de rastreamento tal,
O direito creditório foi totalmente reconhecido, porém a compensação foi apenas parcialmente homologada, pois o crédito reconhecido mostrou-se insuficiente para compensar integralmente o débito informado na DECOMP, e aí tem o print do despacho decisório. Cientificada deste despacho, por meio do edital número tal, a interessada apresentou em 2/6/2009 a manifestação de inconformidade de folhas 10 a 15, acompanhada de documentos de folhas 16 a 29, onde cita o artigo 170 do CTN, o artigo 74 da Lei 9430 de 96, e alega que não se pode limitar a compensação tributária através de instrução normativa, por estar flagrante a ilegalidade e desrespeito à hierarquia das normas. Diz que o direito de pleitear a restituição extingue-se em 5 anos, de acordo com o artigo 168 do CTN, e que fez a compensação tempestivamente, e que possuía crédito suficiente para compensar o débito objeto da DECOMP. Menciona doutrina no sentido da obrigatoriedade do Estado devolver ao contribuinte o tributo recolhido a maior, assevera que resta claro que o direito à compensação não pode ser limitado através de instrução normativa, ao final requer seja reconhecido e homologado o saldo negativo informado na INDI-PJ e a homologação dos valores compensados na DECOMP. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob a alegação de que o crédito tributário compensado, que por sua vez é o débito do contribuinte, não computou a multa de mora, pois ao tempo em que a DECOMP foi transmitida, o débito de IRPJ compensável já havia vencido. Transcrevo excerto da decisão no ponto. Conforme relatado, o débito que o contribuinte pretendeu compensar refere-se ao IRPJ, Código 5993, lucro real, estimativa mensal, referente ao mês de dezembro de 2003, no valor de 180.100. Principal de 164, mais juros de 15.895. Ocorre que este débito tem vencimento em 30/1/2004. E a DECOMP foi transmitida somente em 24/9/2004, ou seja, após a data de vencimento, e o contribuinte deixou de incluir a multa de mora. A empresa interpôs recurso voluntário de folhas 47 e 52, sustentando que recolheu o valor do principal do IRPJ e os acréscimos de multa e juros em 27 de fevereiro de 2004 e 30 de setembro de 2004, juntando os respectivos comprovantes. No mais, defendeu que a SRF, que as ienes SRF, utilizadas como fundamento do despacho decisório, foram revogadas, razão pela qual o recurso deveria ser provido. É o relatório, presidente. Ok, vou compartilhar o vídeo, então, da... Vou deixar aqui primeiro. Ilustríssimos senhores conselheiros, boa tarde. Venho aqui hoje na qualidade de advogada da empresa TNT Express Brasil Limitada, fazer uma breve explanação sobre o processo a ser julgado no próximo dia 11 de novembro, às 14 horas. O item é o 70, processo de relatoria do conselheiro Clécio Santos Nunes. O processo é o 10.880.932.817/2009-81. O caso sob análise se refere a um pedido de compensação feito pela empresa de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003, com débito de IRPJ de dezembro de 2003. Esse pedido de compensação ele foi parcialmente homologado pela Receita Federal, a qual ela reconheceu a integralidade do crédito, mas informou que esse valor ele não seria suficiente para a quitação do débito. Isso porque o PERDCOMP ele foi enviado apenas em setembro de 2004, momento em que o débito ele já estaria vencido, o vencimento foi em janeiro de 2004, mas a empresa só indicou no PERDCOMP o valor principal e juros, sem indicação de multa de mora. Por essa razão, a Receita fez uma imputação proporcional e manteve a cobrança do valor de R$ 138.888,88 de principal.
o acréscimo de multa e juros. Ocorre que, muito embora a empresa ela tenha assim preenchido o PERDCOMP de forma equivocada, fato é que após a identificação desse erro, foi feito um recolhimento do saldo devedor em aberto mediante DARF. Por essa razão, o único valor em discussão no presente processo é justamente o que já foi homologado pela Receita Federal, inexistindo valor em aberto. Assim, esses documentos, assim, a empresa ela requer que seja reconhecida a ausência de débitos, o que pode ser comprovado mediante análise dos documentos já juntados aos autos, os DARFs e as declarações feitas. Por essa razão, a empresa requer que seja dado provimento ao seu recurso voluntário para confirmação de ausência de débitos pendentes de pagamento e cancelamento do valor em cobrança, ou caso assim se entenda, que o processo seja convertido em diligência para análise dos documentos juntados aos autos e confirmação dos valores em aberto. Agradeço a todos pela atenção, tenham um bom dia. Tá aí a sustentação. Ela traz um elemento novo aí, que você não menciona, de um pagamento que teria sido feito, não sei se isso aí é inovação na sustentação. Eu não entendi o que ela trouxe esse argumento. Desculpa, mas o recurso voluntário está desse jeito mesmo. Presidente? Do jeito que ela defendeu. Presidente? Oi. Ué, não passou para mim, não, ué? Não? Para os outros também não? Passou, para mim passou. Para mim passou. Que trem doido. Ué, não, tô falando, eu falei, gente, o presidente tá com alguma dificuldade lá, tô aqui esperando, não passou nada. Mas alguém não passou? Trem doido não passou aqui, não. Oi? O trem doido não passou aí, não. Foi bem curtinha, Flávio. Não, mas eu só achei estranho, porque para mim não compartilhou. Você não fechou o seu computador? Não, presidente, tava vendo sua cara, tava vendo você olhar aqui pro computador, eu achei que você tava procurando o arquivo. Já ia até te chamar aqui. Quer que eu passe de novo só para você? Não, por mim não vai prejudicar, não. Então vamos lá, vamos pro voto. Eu estou admitindo o recurso, preenche todos os requisitos, mérito. Conforme se observa, a controvérsia reside no seguinte ponto. A empresa transmitiu a DECOMP de final 5194 em 24 de 9 de 2004, em que informa um crédito de 136.326, decorrente de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2003. De acordo ainda com a DECOMP, o valor do crédito atualizado era de 180.100, para compensar um débito de RPJ do mesmo montante, 180.100. E aqui eu transcrevo praticamente, né, o débito teria sido composto da seguinte forma, eu coloco aqui os valores, né, de como teria sido composto esse débito. O despacho decisório homologou em parte a compensação, pois, embora o crédito tenha sido totalmente reconhecido, seu montante era inferior ao débito, como de fato é. A empresa, na manifestação de inconformidade, limitou a discussão ao fato de que a instrução normativa, como ato do Poder Executivo, não poderia limitar o direito à compensação, direito esse regido pelo artigo 170 do CTN e pelo artigo 74 da Lei 9430 de 96. A defesa, àquela altura, sequer mencionou qual seria a instrução normativa que teria limitado o direito da contribuinte. Seja como for, a DRJ, em sua decisão, apresenta outro fundamento para julgar improcedente a manifestação de inconformidade da empresa e manter o despacho decisório. Como se viu, o fundamento da DRJ consiste no fato de que o débito de IRPJ se refere ao período de apuração de 12 de 2003, com vencimento para 31 de 1 de 2004. Ocorre que a DECOMP foi transmitida em 24 de 9 de 2004, portanto, depois do vencimento do débito. Assim, entendeu a DRJ que o débito deveria ser acrescido de multa de mora,
na forma do artigo 61 da Lei 9430, que eu reproduzo aqui. Quando o débito for pago por meio de compensação, o artigo 28 da IN 210 de 2002, vigente à época da transmissão da DECOMP, exige, na verdade exigia, né? Exigia que se computasse, bom, eu vou conjugar o verbo todo aqui, no montante do débito, os acréscimos legais, dentre os quais, obviamente, se inclui a multa de mora. E aqui eu transcrevo o artigo 28, que diz exatamente isso, né? Que está até grifado, e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios na forma da legislação de regência até a data da entrega da declaração de compensação. Entendo que este fundamento não se aplica para julgar improcedente a manifestação de inconformidade da empresa. Isso porque o despacho decisório se limitou a homologar parcialmente a compensação, fundado no fato de que o crédito apontado pelo contribuinte era inferior ao débito, sem detalhar sobre, perdão, hein, gente, digitação, sem detalhar se este deveria ter sido ou não acrescentado o valor da multa de mora. Se sobre este, estava correto, desculpem, se sobre este, né, deveria ter sido ou não acrescentado o valor da multa de mora. A multa em questão deverá compor eventual crédito tributário devido, sendo calculada na forma da legislação e exigida como principal da dívida tributária. Cabia à DRJ decidir o litígio com base nos limites do que foi definido pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade. Assim, deveria analisar se a homologação parcial da compensação teria ou não amparo legal. Neste ponto específico, entendo que não há o que reparar no despacho decisório. Conforme se observa da DECOMP, o crédito é de 136.326 e o débito soma 180.100. Para que o crédito e débito empatassem, a DECOMP informa que corrigiu o valor original do crédito de 136.000, tendo chegado ao montante de 180.100, exatamente o valor do débito. De acordo com a IN 210 de 2002, vigente à época, a forma de se calcular acréscimos legais do crédito é a seguinte, artigo 38. As quantias recolhidas ao Tesouro Nacional, a título de tributo ou contribuição administrados pela Receita Federal, Secretaria da Receita Federal, serão restituídas ou compensadas com o acréscimo de juros equivalentes à Selic para títulos federais acumulados mensalmente e de juros de 1% no mês em que a quantia for disponibilizada ou utilizada na compensação de débitos do sujeito passivo, observando-se para o seu cálculo o seguinte, item 1 como termo inicial de incidência, na hipótese de saldo credor de RPJ e da CSL, o mês subsequente ao do encerramento do período de apuração. E como termo final, nos demais casos, o mês anterior ao da restituição ou compensação. Retorno eu agora ao meu texto. Assim, cabia à recorrente calcular o montante do crédito na forma da legislação, a qual, inclusive, está em perfeita consonância com o parágrafo 12 do artigo 74 da Lei 9430, que dispõe, e aqui eu reproduzo o parágrafo 12, que diz que a Receita Federal, né, poderá regulamentar os procedimentos da compensação. Dessa forma, não assiste razão ao argumento da empresa, sustentado desde a manifestação de inconformidade, de que a instrução normativa da Secretaria da Receita Federal não poderá regulamentar o procedimento da compensação, pois a própria lei que cria o respectivo direito prevê essa possibilidade. Cumpria a recorrente, tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário, demonstrar que a atualização do crédito estava correta e que o valor de 180.000 resulta da aplicação da fórmula legal prevista na IN 210 de 2002. Com relação à alegação aventada no recurso voluntário de que as multas de mora foram recolhidas, tal não se aplica para alterar o despacho decisório, pois este não foi o motivo da homologação parcial. Conclusão. Diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar provimento parcial, apenas para afastar o fundamento utilizado pela DRJ, referente à incidência de multa de mora,
que não fez parte da lide, mantendo-se integralmente o despacho decisório nos termos em que foi emitido. Então, presidente, eu acho que esclareço aqui, eu tinha esquecido, mas de fato ela fala isso, né, que foram pagas essas multas, mas eu entendi que esse não é o fundamento do despacho decisório. Aqui eu estou dando provimento parcial apenas para afastar o argumento da DRJ. André? Microfone, André. Ô, Cléucio, com a devida vênia, eu vejo esse processo de um jeito diferente do que você. Me parece que está faltando aí, como parte integrante do despacho decisório, como que a compensação foi feita. Tem só aquele texto da decisão, tem a análise do crédito, que demonstra que reconheceu aquele valor, mas na outra parte, que é onde já é demonstrada a compensação, daria para ver claramente que o que está sendo exigido ali é a parte referente aos encargos moratórios, a multa e juros. Você fala no anexo do despacho decisório? Não tem. Eu até olhei, eu não consegui encontrar. Mas essa outra parte, que faz parte do despacho decisório, tem a primeira página, que é a decisão, tem a outra, que é a análise do crédito, não tem aí nos seus autos. E depois tem outra, que é exatamente como que a compensação ocorreu, não está nos autos. Aí daria para ver claramente que o que aconteceu é, sem dúvida, a cobrança dos encargos moratórios em função da declaração de compensação ter sido transmitida depois da data de vencimento do débito que se pretende compensar. E eu entendo também que esses documentos que ele traz, dizendo que esses encargos já teriam sido recolhidos, pelo que analisei aqui rapidamente, se refere exatamente aos débitos declarados e ao período de apuração. Então, teria que ser analisado para ver se ainda tem alguma coisa mesmo em cobrança. Eu entendo que tem que analisar o crédito e o débito. O crédito foi reconhecido, mas ele fala, mas eu não devo mais nada, eu paguei, e traz os documentos. Eu vejo o processo dessa forma. Mas eu não entendi uma coisa, André, como assim? Você está dizendo que tem informações que você viu aí que não estão nos autos? Não, eu não vi, eu estou te dizendo... Você não viu os autos, é isso? Eu vi os autos, eu estou te dizendo que essas informações não estão nos autos, elas estão faltando. Normalmente... deveria ter, é isso? Deveriam ter. Só que pela minha experiência, eu sei que elas existem. Eu já julguei alguns casos dessa forma. Entendeu? Aí eu me ative ao que estava no processo. Né? É isso, Mas assim, dá para ver... deixa alguém mais complementar aí. O contribuinte, Cleucio, ele compensou, de fato, só principal e juros. Por isso que gerou essa questão. Então, assim, o despacho decisório foi correto. Ele reconheceu o crédito que o contribuinte pleiteou, só que, como o contribuinte só compensou principal e juros, a homologação foi parcial. Faltou uma parcela, a imputação é feita proporcionalmente, faltou uma parcela de principal, uma parcela de juros e uma parcela de multa, que é o que está sendo exigido no processo. A DRJ, aí ele veio com aquela alegação maluca lá na manifestação de inconformidade, de que as INs são ilegais e tal. A DRJ, no meu entender, ela não fez nada equivocado, ela não extrapolou nem nada, ela só explicitou isso, ela esclareceu, olha, na verdade, esse seu crédito foi insuficiente, por quê? Porque você compensou só principal e juros, faltou a multa. Então, o que está sendo cobrado é a parcela correspondente ao crédito que você deveria ter compensado a título de multa. Então, ela esclareceu isso, mas mais na frente, ela rejeita a alegação do contribuinte em relação à questão da ilegalidade das INs. E aí, quando ele vem no recurso voluntário e fala essa questão que ele pagou esse percentual, ele reconhece que fez uma compensação menor e que pagou a diferença, eu entendo que isso daí já extrapola a matéria objeto aqui do processo, do contencioso. A decisão, o despacho decisório está correto, a decisão da DRJ está correta, e o que é que tem a acontecer? Na cobrança dos valores que foram compensados a menor,
que ficaram abertos, o contribuinte tem que alegar lá perante a unidade administrativa, olha, tudo bem, você está me cobrando isso daqui, mas eu paguei. E aí fazer o acerto lá diretamente com a unidade de origem. Isso daí é uma questão da cobrança, não tem nada a ver com a compensação. O despacho decisório está correto. O que ele compensou, o despacho decisório reconheceu o direito creditório e homologou até o limite do crédito reconhecido. E aí está cobrando o que não foi compensado. A decisão da DRJ foi acertada, e aí, assim, o valor que está sendo cobrado, ele vai dizer, ó, isso daí eu já paguei com esses DAFs aqui, e mostrar os DAFs para a unidade de origem. Mas eu não acho que exista nada a ser corrigido no acordo na DRJ. Ela só explicitou. Eu concordo totalmente com o Paulo, eu só divirjo da última parte. Como ele trouxe esses DARFs aí, dizendo que ele já pagou os débitos, eu entendo que cabe aqui a esse colegiado verificar se realmente esses DARFs se referem aos débitos e, se for possível, se quita e determinar. Então, perdeu o objeto porque não tem mais nada a ser cobrado. Eu entendo que esse colegiado deve fazer essa análise. É a única questão em relação ao que o Paulo colocou. Eu entendo que deve ser analisado o crédito e o débito. Nesse caso, o que o contribuinte está alegando, tudo bem, eu paguei a menor, como o Paulo colocou, melhor do que eu, mas eu paguei, eu não devo mais nada. É isso. Ok, André. Gustavo. Eu nesse ponto aqui eu concordo com o Paulinho. A gente analisa o débito e crédito no caso de conta de contas. Reconhecido o direito creditório, acabou, não tem mais nada. Quitou o débito com aquele crédito. O resto é da unidade de origem. Eu tenho minhas dúvidas se haveria interesse recursal. Eu tenho minhas dúvidas se caberia, inclusive, a manifestação de inconformidade. Só uma opinião, eu acho que é um pouco diferente daqueles casos em que a gente, por exemplo, o contribuinte apresentou duas perdecompes, uma ele quitou com dois débitos dentro das duas perdecompes, aí a gente acaba que analisa o débito e reconhece aquele pagamento porque foi quitado via perdecompte. Mas aqui, como é que nós vamos olhar esse DARF aqui para ver se ele está no valor certinho? Acho que eu estou tendendo a concordar com o Paulo aqui nessa situação, André. Essa é aquela questão. Ela confessou essa dívida integralmente via DCTF, esse débito está confessado. E ela quitou ele com o que tinha de crédito. O que nós vamos opinar sobre o restante aqui? Eu acho que foge completamente ao objeto e escopo do processo. Eu concordo também que até o direito de recorrer ele teria, de apresentar a manifestação, mas ele não disse nada na manifestação. E aí, no recurso, ele traz outros argumentos. Para mim, era de não conhecimento. Ele mudou completamente a lógica do que ele vinha alegando. Eu acho que não era caso nem de conhecer. Como disse o Paulo, a DRJ nada mais fez do que esclareceu por que tinha saldo, só. Presidente, mas aqui quando a DRJ, né, a verdade é essa. Mas quando a DRJ trata e esclarece isso daí, de certa forma ele está assim surgindo contra o que Mas ele está combatendo isso no recurso? Sim, porque a DRJ está dizendo, você não pagou a multa. Aí ele está dizendo, eu paguei a multa está aqui. A comprovação está aqui, que eu paguei. Tá. Então, ele tá mas é negar provimento, aqui não tem mais nada a fazer aqui. Mas e sem reparo a decisão da RJ, também concordo nesse aspecto. A tua premissa está errada, Cláudio, nesse caso. O crédito foi absolutamente reconhecido. Você pode ver o despacho ali, 136 pedidos, 136 dados. Então não tem problema de valoração no crédito. O problema é no débito mesmo, como a DRJ falou. Essa é a situação desse despacho. Nesse caso, eles costumam trazer como argumento contribuinte a questão da denúncia espontânea, né? Sim, poderia ser isso. Multa, mas ele não fala. Eu até achei que poderia surgir isso depois, mas não surgiu. Né? Poderia ser denúncia espontânea mediante compensação, né? Que nós não aceitamos, mas... O presidente, esse esclarecimento do Paulo foi importante. Eu, de fato, entendi aqui desse processo uma outra coisa. Eu realmente parti de outra premissa. Achei que poderia a DRJ ter se equivocado quando faz esse esclarecimento, e eu me ative muito mais a essa questão do objeto da lide que foi instaurado pelo contribuinte, que seriam as instruções normativas que ele alega que não poderiam limitar o seu direito, etc. Então, eu me ative a esse ponto.
Mas, adiante da discussão aqui, do colegiado e esse esclarecimento do Paulo, como também não foi ainda proclamado o resultado, eu não vejo problema em retificar o meu voto para fazer constar que a decisão da DRJ está correta e que essa discussão sobre o pagamento sobre esses pagamentos que foram realizados não pertencem à discussão e que, portanto, poderiam ser resolvidos administrativamente na instância competente e negaria provimento. Perfeito. Você já até negou, né? Eu neguei, só que foi empate. Quer dizer, seria um movimento parcial, mas que não ia a lugar nenhum, né? Porque ele não mudava em nada. Ok, então o relator está modificando só o fundamento do voto, acompanhando essa posição trazida pelo Paulo e corroborada por alguns de nós aqui. Paulo, então, já manifestou, Gustavo também, nessa linha, com o relator? Ricardo? Eu só não estou entendendo a posição do Paulo, porque ele já me tinha me convencido que ele aceita o posicionamento da Andréia, com o qual sempre também aceitei, mas já tinha me rendido a turma, agora já estou Agora é diferente, é aquela explicação do Flávio. O Flávio explicou aí. Uma coisa, você tem um débito lá na compensação. Esse débito, o contribuinte está provando que já pagou. Ele pagou de que forma? Aqui é DARF, mas poderia ser uma outra compensação, poderia ser, entendeu? A natureza da forma como ele disse. Mas não foi o débito que ele compensou, entendeu? Sim, mas era exatamente esse o ponto que eu tinha discutido da outra vez, entendeu? Até trouxe um voto da Maria Lúcia, que estava indo exatamente nessa linha, para poder tentar me enquadrar no entendimento da turma. Agora, o que eu estou sentindo já não é bem isso, mas eu vou... Ricardo, deixa eu tentar explicar. Ele surge porque ele não paga integralmente, é diferente. Ricardo, deixa eu tentar explicar a posição. Não, olha só, eu já entendi que você vai falar exatamente o que era a Maria Lúcia antes. Não, deixa eu só tentar explicar o seguinte. Aquela posição que eu acatei é o seguinte, a nossa análise aqui é em relação ao crédito e ao débito compensado. É isso que eu entendo que é a nossa competência, o crédito e o débito compensado. Nesse caso aqui, o crédito e o débito compensado foram analisados. Só que o crédito que ele pleiteou não foi suficiente para compensar esse débito que ele informou na DECOMP. Beleza, morreu a discussão daí. O que ele está trazendo já tem a ver com a cobrança, que é esse débito que ele não conseguiu matar com a compensação, que foi integralmente reconhecida, ele está dizendo que pagou de outra forma. É diferente daquele caso onde o débito que ele está compensando, na verdade, é indevido, seja porque ele confessou em duplicidade, seja porque ele já tinha pago de outra forma. Aqui não, aqui esse débito era devido mesmo, só que ele compensou a menor, né, ele compensou com um crédito que era insuficiente, e aí, na cobrança, ele vai ter que mostrar como é que ele pagou esse valor que está sendo cobrado de outro modo. Mas não tem a ver com o débito compensado. Ok, vai acompanhar, Ricardo? Eu não vou discutir, eu prefiro... A André abriu divergência? Não sei se você vai divergir, André? Eu vou divergir. Para que solução você vai propor? Só para a gente... Eu entendo que faz parte, sim, que esse débito está sendo discutido, que ele fala que paga, é o débito compensado, e que esses DARFs aqui, pelo que eu olhei rapidamente, aqui, olha, período de apuração, 31/12/2003, valor do Código de Receita, 22.219. Eles deveriam ser analisados, sim, até para evitar a dupla cobrança. Para mim é o mesmo argumento, sabe? O mesmo argumento que eu usava se fosse um perder-comp em duplicidade, se fosse um pagamento em duplicidade. Aqui também, se a gente não... Ele trouxe os DARFs, eu acho que faz parte, sim, do litígio, e tem relação, sim, com o débito compensado. Tudo bem que eu entendo que é um equívoco, ele se equivocou quando preencheu o perder-comp sem o valor da multa, e ele traz agora, olha, eu errei, mas está quitado, eu não devo mais nada. Eu acho que a gente tem que analisar, entendeu?
Tá, mas você teria que dar. Eu vou ter que registrar se você dá provimento, você. Então, deixa eu olhar aqui qual que é o valor. Peraí, deixa eu ver. Se você vai para uma Tá falando que o diligência. principal aqui, olha, é 25.324,75. O principal, né, que ele está devendo. Ele está trazendo um valor de 22, na página 66, um valor de principal 22.219,06. Deixa eu ver se o outro principal 61.799,33. Eu teria que, estou vendo a dificuldade aqui. Eu teria que ver que é do mesmo valor. Olha, período de apuração 31/12/2003, o 5.993. Eu não teria como fazer a liquidez aqui, porque eu teria que olhar na DCTF dele qual que é o valor que ele declarou para poder identificar qual aquele valor que ele compensou efetivamente, mais somar com esses 2 dados que ele traz. E esses dados tem no processo? Oi? Não está. Não está no processo. Então, como é que você vai dar provimento nessa linha? Não teria como dar, né? Tem essa questão. Então, eu vou... André, e ele não começou errado, não, André. Diligência. Oi? Desculpa. Ele não começou errado. Tem 2 pessoas falando junto, eu não estou... Quem é que está falando primeiro? O que eu acho, presidente, nesse caso, dentro da posição da Andréia, a divergência dela, não sei se o Ricardo vai acompanhar, seria baixar a diligência, para confirmar essas informações, é isso. Registrar isso. Se o não sei, a Fabiana não se manifestou, mas não sei se o restante seria para negar provimento, acho que seria nesse sentido. Gustavo primeiro aqui, vamos ver. Fala aí. Só para deixar claro, André, que a perder comp dele, ele não está errado. Sim. Não, ele formou 180 mil. Ele formou 180 mil de débito. Ele deixou de informar a multa, né? Não, ele formou 180 mil de débito e pediu um crédito de 135, 136, ponto. Ele só informou os juros. Só que o perder comp, ele transmitiu posteriormente ao vencimento, é isso. Ele tinha que ter ele compensou parcialmente o débito, só isso. Ele deveria ter informado um principal menor e aditado a multa, mas a gente não tem esses elementos para saber se... E a gente tem reconhecido o cancelamento do débito quando tem todos os elementos nos autos. Eu acho que aqui é aquele caso que, infelizmente, pode ser até que ele tenha razão. Ele tem uma conta torta aqui, claramente, porque... Não, baixar em diligência não dá. Aí eu não vou... Ele compensou a menor o débito dele. E aí pagou de outras formas, isso daí ele vai ter que provar lá na cobrança da parte que ele não compensou. Sim, porque ele vai ter alocações a mais do que o valor. Ele já tem crédito. Não tem acesso ao sistema, né? A questão que sempre me pega é essa. Que se fosse no BRJ, olhava no sistema e resolvia essa situação, né? Mas aqui a gente não tem. Aí, diante disso, eu vou ter que dar um passo atrás. Assim, realmente, pelos documentos dos autos, não tem como. Eu acho que baixar os autos em diligência, eu não defendo isso, não. Ainda mais que aí seria demais, né? Aí, como o Paulo já falou, bastaria a delegacia de origem verificar na hora de fazer o... Eu acho que é o que vai ocorrer, eles vão ter que liquidar esse valor. Talvez colocar um parágrafo, então, no voto, colocando assim, cabe à DRJ de origem analisar os DARFs apresentados e fazer as alocações necessárias. Mas isso já estava no meu radar, viu, Andréia? A partir da informação do Paulo, eu já estava com essa intenção mesmo. Então, aí, assim, eu estou convencido porque eu esqueço que eu não posso olhar sistema, não tenho o que fazer. Não tem todas as informações nos autos para que seja feito isso dessa forma. Aí eu vou ter que me contentar com esse parágrafo, né? Ok, André. A Fabiana, depois eu não colhi o voto do Ricardo, que ele ficou tentando saber qual a posição do André. Eu também me perdi agora, porque o Cleucio falou que... Só um pouquinho, deixa a Fabiana falar, por favor. O Cleucio tinha mencionado que ia retificar o voto. Agora eu me perdi em qual sentido, porque eu até então estava acompanhando a discussão no sentido de que sequer era para se conhecer esse recurso. Paramos me atrapalhei. O posicionamento que estava prevalecendo, que era da linha que Flávio, Gustavo, Paulo e eu defendemos, o acordo da RJ está correto. Tá? Pode até ter efetuado pagamentos que extinguem
por completo o débito que ele tenha no período. Mas compete à unidade de origem avaliar esses DARFs e fazer as alocações e verificar se existe saldo ou não a pagar. Não, aqui não há nada a prover. O que foi dado no despacho decisório é suficiente, está correto e dentro do que foi pedido. Então, a retificação do Cleo seria no sentido de negar provimento. Agora, confirmar o entendimento da DRJ, negar provimento, só fazer essa observação de que é a unidade que cabe liquidar esses valores. Correto? Então, voltamos aí ao Ricardo. Não, eu estava acompanhando a Andréia. A Andréia mudou de posicionamento? Eu não estou analisando o caso. Ricardo, mas como é que a gente vai fazer? Eu não mudei de posicionamento, mas não tem... Ela entendeu que não tem elementos para cancelar o débito, que é a coisa que a gente falou. CTF. O débito está pago, é isso? Está liquidado. Não dá para saber, não sabe nem qual é o débito total. Não vou fazer nada aqui. Eu pensei que tivesse. Eu não tenho da CTF, aqui eu esqueço que eu não tenho acesso ao sistema mais. Mas não tem da CTF, não tem nada. Não dá. Vamos lá, gente, já rendendo demais esse processo. Como é que você vota, Ricardo? Acompanho o relator. Ok. Agora sim, Flávio, relator, né, Flávio? Fabiana, vai acompanhar? A Andréia já também concordou em acompanhar, né, André? Concordei com aquela observação lá que o Clécio vai pôr. Tá, vai fazer. Então, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso voluntário no item 70. Bom, nós paramos aqui, terminamos nesse momento as sustentações. Temos que voltar para a pauta normal aqui, que seria um processo da Fabiana. Eu estou precisando dar uma paradinha, pelo menos 5 minutos aí, não sei se vocês querem fazer um intervalo, 5 ou 10. Preciso também. Talvez 10, porque a gente não tinha feito intervalo da tarde para comer alguma coisa. Então, vamos pedir a suspensão aqui da gravação, por favor, Janaína.